Pastor, é uma pergunta da Alexandra. Pastor, na passagem onde Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, se enquadra nisto, pois ele dormia? Filho da viúva de Naim foi aquele caso que Jesus tocou no caixão e disse: menino, levanta, né? Não, ali não tem nenhuma expressão específica. Ali essa passagem é boa para a gente entender o seguinte, tá? Existe um mito evangélico que diz assim: Deus só ressuscita quem é um salvo, tá? Não sei se seria isso que está na cabeça de repente da nossa irmã que pergunta. Por exemplo, Jesus foi e ressuscitou uma pessoa. Não, porque essa pessoa que ele ressuscitou era um crente, era alguém que cria nele, então ele ressuscitou. Se for um ímpio que morre, Jesus não ressuscita. Irmão, não pode criar doutrina. Nós não estamos aqui para criar doutrina. Isso seria uma criação de doutrina. Por quê? Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou um menino, o filho da viúva de Naim. A Bíblia não entra nem em detalhes se esse menino era judeu ou não. Aquela mulher cirofenícia, quando ela diz: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ele: mulher, grande é a tua... A fé dela transpôs a nacionalidade. A fé dela transpôs o ser classificado como tão miserável a ponto de ser comparado aos cachorrinhos. Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, vai, tua filha vive. Então, esse mito aqui, irmão, não pode se sustentar. Por quê? Porque ele não é uma doutrina evangélica, ele não é uma doutrina que nós possamos encontrar na Escritura. Então, quem Jesus ressuscita? Ele ressuscita qualquer um que ele quiser ressuscitar. Eu já tive testemunho de pessoas que oraram por um animal e o animal ressuscitou. Que isso? Jesus não ressuscita um animal, não. Por quê? Você agora é Deus? É você que vai dar ordem para Deus? É você que vai dizer o que Deus faz ou deixa de fazer? Tu é servo ou já virou Senhor? Vou eu dizer: não, Deus não faria isso. Irmão, já ouvi muito esse papo: não, Deus não faz isso. Me pararam uma vez aqui na Nabuco de Freitas e a menina falou assim: poxa, eu ouvia lá a sua rádio, você fala algumas coisas que você não pode falar aquelas coisas. Eu disse assim: ué, e se Deus te mandar falar alguma coisa, você não vai falar não? Aí ela falou assim: não, mas Deus não manda ninguém falar aquilo que você falou. Eu digo: então você já é quem comanda a mente de Deus, você já sabe o que Deus vai mandar e o que Deus não vai mandar. Então tu não é mais servo, então tu já é senhor de Deus, ou tu já está igual a Deus, porque você já sabe o que Deus vai fazer ou o que Deus não vai fazer. Você já se igualou a Deus. Não é essa queda de tanta gente? A Voz da Restauração entrou, abalou e escandalizou o mundo. Como eles não estavam familiarizados com o conceito de ser servo e não senhor, a Voz da Restauração se tornou um escândalo. Não, Deus não diz isso não. Só porque eu fui criado em que Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, quando eu ouço que Deus é juízo, eu digo: não, eu só aceito um Jesus que é bom. É o que aconteceu na cabeça das pessoas, dos crentes. Então, cuidado com essas criações de doutrina ou conceitos do que você acha que Deus faz ou não faz. Quer saber o que Deus faz e o que Deus não faz? Pergunte a Ele. Não é você que vai decidir o que Ele faz ou deixa de fazer, né? Não é você que vai decidir. Eu fiz uns vídeos aí que eu soltei uns palavrões. Aí o camarada me liga 2h da manhã: alô,
Eu queria falar com o pastor Tupirani. Eu falei, tá, quem é? Não, eu queria falar com o pastor Tupirani. Tudo bem, mas quem é você? Não, o negócio é o seguinte, meu nome é Tiago, eu sou servo de Deus, eu sou um pregador da palavra de Deus. Eu queria dizer que esse pastor aí, ele não é homem de Deus não, que ele falou um palavrão no vídeo. Falei assim, meu irmão, você é servo de Deus e liga para minha casa 2 horas da manhã para me questionar? Que servo de Deus, que pregador do evangelho é você? Aí eu peguei um dos palavrões lá daquele vídeo e presenteei ele. Entendeu, meu irmão? Peguei um dos palavrões do vídeo e presenteei ele, para ele ver quem é o cara. Tá, falei palavrão, e daí? É mais um tipo de linguagem popular, vai procurar no dicionário se não está lá. E se na hora que eu estiver pregando, eu uso a palavra que Deus me der, eu venho o cara, não, mas Deus jamais daria uma palavra dessa. Então, meu irmão, tu segue o teu Deus que eu sigo o meu. Resumiu a história, cada um anda na sua visão. Se eu fizer o que Deus não quer que eu faça, as pessoas vão me ver caído. Mas se estão me vendo cada dia, e olha que eu não prego paz e amor, eu não prego prosperidade, eu não prego, enfim, se estão me vendo de pé, poderiam pelo menos ter humildade para ir por seu canto e dizer assim, Deus, por que aquele safado do Tupirani ainda está de pé? Por que tu não matou ele? Mas não, as pessoas querem decidir o que eu vou ser pela sua própria mente, querem decidir o que eu vou pregar, querem decidir que linguagem eu vou usar. Meu irmão, se Deus quiser me dar a língua erudita, Ele me dá. Se Ele quiser me dar uma língua marginalizada, Ele me dá. Mas eu não estou aqui para agradar conceitos humanos. Mas as pessoas esqueceram que soberano é Deus. Esqueceram disso. Você acha que Deus vai mandar uma pessoa para o seu templo, erguido no seu templo, e dizer, não, e templo do Senhor é nada, vocês estão de historinha, o que adianta vocês virem aqui dentro com mãos manchadas de sangue, seus sacerdotes sem vergonhas, seus escribas degenerados? Você acha que Deus vai mandar alguém fazer isso? Eu acho que não. Então Jeremias era um louco, Jeremias era um satanista, porque ele fez. Então eu não posso viver do que eu acho, eu tenho que aprender a ser servo. Não tem vitória no que eu penso, no que eu acho, só tem vitória na servidão. Só tem vitória na servidão. Quando Jesus diz assim, vai lá, deita, eu vou lá e deito. Vem cá, rola, vira a cambalhota, bota o nariz vermelho, bota o dedo na cara de um, se ajoelha ali. É a vitória para esse, para quem obedece a Jesus Cristo. Agora, se eu sou um palhaço, que eu acho que já posso mandar em Deus, não, isso Deus não manda não. Não, isso Deus não faria. Como que Deus ia fazer um negócio desse? Quando saiu um mover aí gloriosíssimo que passou pela cidade do Rio de Janeiro, onde vários servos de Deus tiveram dente de ouro na boca, eu vi um monte de pastor teólogo palhaço falar do que não sabia. Não, como que Deus vai botar um dente de ouro na boca de uma pessoa? Aí eu digo, seu estúpido, degenerado, seu burro, como que Deus vai ressuscitar um homem com 4 dias de morto? Que é mais, entre aspas, mais poder, ressuscitar um homem cujo cadáver está fedendo já, ou botar um dente de ouro na boca de uma pessoa? Mas está cheio de senhores de Deus na sociedade, ou como eu costumo dizer, cheio de teólogos palhaços da internet espalhado por aí, gente que deveria sentar o traseiro no banco e ouvir e aprender, está querendo abrir a boca e falar besteira, meu irmão. Eu não sou senhor de Deus, eu sou servo. Se Ele me diz mata, eu vou lá e mato. Se Ele me diz morre, eu vou lá e morro. Eu sou servo, eu obedeço a Deus cegamente, sem raciocinar. Quando Ele me dá ordem, Ele não quer saber do que eu penso, Ele quer saber de ver a ordem dEle cumprida. Isso é ser servo. Eu sou servo. Não sei quem aí ouviu a minha entrevista na Rádio Globo. Alguém ouviu? Ouviram? Ouviu minha entrevista na Rádio Globo? Na rádio, com Canásio, ao vivo. O homem me deu espaço para falar ao vivo. Falei, não acredito. O delegado entrou, deu entrevista. Aí eles entraram em contato comigo, não, que o delegado está falando, nós queremos ser democráticos, dar espaço. Eu falei, não posso, estou dentro do túnel, indo para o Miguel Couto.
Aí ligamos, por acaso o rádio sintonizou, ligamos, minha esposa começou a gravar a entrevista do delegado lá dentro do carro. Quando eu chego lá no Miguel Couto, ele ainda não tinha terminado a entrevista dele. Aí deu tempo, eu falei, liga para lá, diz que eu vou falar. Eles deixaram eu falar, irmão, eles deixaram eu falar. Não é para você acreditar que eu falei ao vivo na Rádio Globo. Nós gravamos a entrevista, tá? Gravamos. Enquanto eu falava num celular, minha esposa gravava, sintonizando a rádio e gravava no outro. Gravamos, isso tudo você vai ver, meu irmão. E você vai ver que o chicote suou para todo mundo. Mas chicote suou de doer, irmão. Doeu. Doeu. Chicote doeu. Doeu. Teve uma menina que, eu sou lá do Ricardo Boechat, tal, e não sei o quê. Você não acha que você tem vídeos intolerantes? Minha querida, depende do ponto de vista. O nazista Hitler foi uma besta para o mundo inteiro, mas para os alemães ele era um sábio. Depende de quem diz que eu sou intolerante. Acabou, foi só essa pergunta, irmão, não teve mais nenhuma. Por acaso eu estou aqui para agradar homens? Se eu agradar homens, eu posso ser servo de Deus, diz o apóstolo Paulo. Não devo nada a ninguém, meu irmão, quem põe pão na minha mesa é Jesus Cristo. Quem me sustenta é Jesus Cristo. Quem é esse jovenzinho que está do teu lado, Sidney? Teu filho? Segue o caminho do teu pai, meu querido. Vai em frente. Vai em frente, não perde esse elo não, porque o Deus Todo-Poderoso está na tua vida. Meu irmão, não devemos nada a homem nenhum. Se a congregação de Jesus, da geração de Jesus Cristo se escandalizar e eu ficar sozinho aqui, a obra vai continuar sendo feita da mesma maneira, porque a minha fé não depende do número de pessoas que sentam nesse lugar. Sirva, meu irmão, um Deus vivo. Aleluia! Você conhece um Deus vivo, sirva a Ele, morra por Ele. Aleluia! Se for possível reproduzir depois a entrevista aí para os irmãos ouvir, pode reproduzir à vontade, a do Canásio lá. O homem se desesperou, sabe por quê? Ele disse, eu te abro espaço aqui na rádio, mas não usa a internet. Na rádio dele eu falo uma vez só, quem ouviu, ouviu, quem não ouviu mais. Na internet o mundo me ouve e está vendo que o Brasil não passa de um bando de pilantras. Santo de Israel. Tem mais alguém aí para fazer a obra que eu faço, meu irmão? Se tem, faça. Faça, meu irmão. Se tem, faça. Não vem para cá bater palma para mim. Eu não vivo de aplausos. E eu disse lá para a menininha, minha querida, a mim não me interessa quem me aplaude ou quem me vaia. O que eu vivo é a minha fé, não é o conceito de ninguém, nem o reconhecimento de ninguém. Você vai ver essas entrevistas, não por eles não vão publicar isso, mas nós também gravamos. Eu descasquei em cima do sistema judiciário, diante da câmera do SBT e diante da câmera da Rede Globo, eu descasquei, arrebentei com eles, não saiu uma palavra, mas nós temos a gravação. Não saiu uma palavra, mas nós temos a gravação diante das câmeras dele, nós temos. Somos servos do Deus vivo, irmão. Não devemos nada a ninguém. E olha que eu sou muito ousado, né? Você já me viu pregar nesse púlpito várias vezes que eu sou imortal? Eu sou imortal até que Deus cumpra a sua última promessa na minha vida. Sou imortal. E te digo uma coisa, a obra mal começou. O delegado foi para o fórum com uma pistola .40 destravada, pronto para me matar. E adivinha na mão de quem a pistola dele foi parar? O cara que sai armado com mais, eu contei 3, alguns contaram 2, mas 3 seguranças, aos quais pelo menos um eu vi armado também com uma .40, ele sai armado, cheio de parafernália, na intenção dele provavelmente era me matar, e a pistola dele veio parar na mão do irmão que está ali atrás, ó. Não vou falar o nome porque tem milhares de pessoas nos ouvindo. A pistola dele veio parar na mão do povo da geração Jesus Cristo.
E o irmão chegou lá pro segurança dele, aqui ó, tá vendo essa pistola aqui? O cara, que isso que tá na tua mão? Pelo amor de Deus, como é que essa pistola foi parar na tua mão? Ele falou assim, ninguém aqui vai dar tiro não, guarde isso aí para ninguém se machucar. Nossas armas são muito mais poderosas. Com as nossas armas, nós tiramos as armas dos nossos inimigos. Eles são crianças diante de nós. Ou será que esse Deus que servimos não honra a sua palavra quando ele disse que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido? O irmão que foi atingido com tiro de .40, no dia seguinte já estava de pé e hoje já está aqui no nosso meio. Só serviu para condenar o delegado, saiu da comissão de intolerância, saiu da sua função de delegado e vai ser classificado como tentativa de homicídio. Seus planos políticos, que possivelmente existiam, todo delegado quer entrar para a política, já era, ele já não é mais ficha limpa. Quando a filha dele brevemente assumiu o cargo, que ela já está prestando o concurso para ser delegada, quando ela assumir a delegacia, na primeira, eu vou lá fazer uma visita para ela. E vou perguntar para ela, você vai exercer a sua função ou vai tomar o lugar do seu pai? Só isso que eu vou perguntar. Só isso. Então, meu irmão, veja bem, não interessa o que as pessoas pensam, acham, imaginam, nós seguimos a doutrina de Cristo e nós não criamos regras. Portanto, não cria uma regra tipo, Deus vai ressuscitar quem eu penso que ele vai ressuscitar. Deus vai fazer o que eu penso que ele vai fazer. O delegado me deu uma cabeçada no nariz. Mas você chegou a ver a cara dele como ficou? E eu não encostei a mão nele. Eu não levantei um dedo para ele. Mas você viu as reportagens? Ele está arrebentado. Só que você não viu como ele está arrebentado. Porque o meu nariz ficou ferido, sim. Mas o orgulho dele nunca mais se levantará. De saber que levou uma arma para matar o inimigo dele e a arma foi parar na mão dos inimigos. E os inimigos, toma, guarda isso aí, ninguém vai dar tiro aqui não, ninguém precisa disso. Esse orgulho nunca mais cicatriza, meu irmão. Armado, com 3 seguranças, foi espancado, imobilizado. Sabe como que ele foi imobilizado? Ele caiu entre o meio-fio e um carro estacionado e não conseguiu mais se levantar. Quem jogou ele ali? Meu irmão, acredite, somos todos imortais. Até que Deus diga assim, canta comigo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Geração de Jesus Cristo não é um povo comum. Quando Deus em 1994 me mandou fundar a igreja aqui, ele disse assim, funda a igreja no alto do morro, eu tenho uma seleção e aqui eu trarei os fortes. Meu irmão, comporte-se como forte, comporte-se como indestrutível, comporte-se como um valente. Isso aqui não é lugar para qualquer um. Ali na porta nunca terá uma placa escrita Assembleia de Deus, nem Batista, nem Metodista. Entenda isso e viva com Cristo. Tem alguma pergunta aí? É do Vasco, pastor. Pastor, acerca do antropomorfismo, será que é por isso que Jesus disse, se vos falei das coisas terrestres e não me entendeis, que será, pois, se vos falar das coisas celestiais? Talvez Jesus estivesse pensando nisso, né? Se falei das terrestres, quer dizer, usei uma linguagem que vocês conhecem, uma coisa, né? Jesus não falou tantas vezes em parábolas. Olha, o joio e o trigo estão juntos. Joio e trigo? Ué, uma linguagem bem natural, né? Mas o que estava significando? Né? O que presta e o que não presta estão juntos. Senhor, quer que arranquemos o joio? Não. Essa função não é de vocês. Vocês vão sempre ter junto
o joio e o trigo. No dia da ceifa, eu dou ordem aos anjos. Eles vêm e eles separam. Eles não erram quando separar. Eles separam. Né? Aí daqui a pouco Jesus vem e diz assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ué, os fariseus eram padeiros, é? Que linguagem é essa, meu irmão? Você está entendendo? Esse tipo de linguagem aí, antropomorfismo, antropopatismo, ele está impregnado na Escritura. O ímpio lê isso, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Caramba, os fariseus tinham uma profissão, né? Eles eram padeiros, né? Mestre, por que fala por parábolas? Para que eles não entendam. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino. Por isso, a vós eu falo claramente, mas para eles eu falo por parábolas. Por quê? Para que eles não entendam, para que eles não se convertam, e para que eu não os cure. Mas tu não veio para salvar, para converter, para curar? Não vim não, vocês estão enganados comigo. Vocês estão enganados comigo. Eu vim para fazer justiça. Eu vim para trazer a verdade. E quem não quiser a verdade e a justiça, não vai entender o que eu trago. Bom, irmão, então eis a questão, tá? Mas... É uma pergunta do Sauande, pastor. Paz a todos. Pastor, desculpa pela minha ignorância. Será que quando Deus diz o meu coração, podemos também enquadrar nesse contexto de linguagem humana, uma vez que Deus é espírito, pois sabemos que o espírito não tem carne nem osso? Por favor. Perfeito, claro. Você acha que Deus tem sangue? O homem criou o computador, e por acaso tem algum circuito, algum chip, alguma bateria dentro do homem? Não, também Deus criou o homem, e o que tem no homem não tem em Deus não, meu irmão. Salvo o espírito que a Bíblia diz, soprou. Mas a nível de corpo carnal, você acha que Deus tem um coração? Tem um sangue? Você acha que Deus respira oxigênio? Você acha que Deus calça sapato de couro, de borracha? Não. Apocalipse diz que quando João vê aquelas visões celestiais, ele ouve uma voz que diz, as primeiras coisas são passadas. Nada do que hoje nós vemos se compara ao que tem lá no céu. O apóstolo Paulo diz que conhece um homem que não sabe se é arrebatado foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo, se fora do corpo, que viu coisas inefáveis, que ao homem não é lícito declarar. É aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano, no sentido, jamais penetrou ao pensamento humano, né? Então, Deus não tem coração. Ah, pastor, mas Deus não tem coração. Irmão, Deus não tem coração como máquina de bombear. Deus tem sentimento? Tem, Deus tem sentimento. Jesus Cristo não fala assim, Deus amou o mundo e de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós podemos classificar um sentimento. Agora, é comparado ao que nós conhecemos como amor? Não, não é comparado ao que nós conhecemos como amor. Porque eu já falei que se eu tivesse que dar um dedo do meu filho para salvar a humanidade estaria perdida. Mas espera aí, pastor, um dedo por 7 bilhões de pessoas? Não dou. Não dou uma unha do meu filho para salvar 7 bilhões de pessoas. Não dou. Morre todo mundo. Eu não considero a humanidade digna de nenhum sacrifício. Mas Deus considerou. O amor dele é diferente do meu. Amém? Posso dar um dinheiro, posso ajudar alguém, posso me esforçar, mas dar o meu filho como sacrifício para salvar 7 bilhões de pessoas, está frito o mundo. Que o mundo nunca dependa, meu irmão, do sacrifício de um filho meu para ser salvo, porque ele está perdido. Eu não dou, e ponto final. Se alguém quer dar o seu, à vontade, eu te aplaudo, meu. Eu te aplaudo pela sua fé e devoção, mas eu te garanto que eu não dou, tá? Eu não dou. Então o amor de Deus é o mesmo amor que eu tenho?
Não é, claro que não é. Eu desejo ver a humanidade salva? Desejo, mas tanto quanto Deus? Eu tenho um desejo, ver a humanidade salva. Deus também tem um desejo, ver a humanidade salva. O meu desejo e o de Deus são iguais? Não, não são iguais, mas é claro que não. Por acaso essa criatura de barro vai se comparar à glória do Criador? Não tem como se comparar, meu irmão. Agora, em algumas coisas você pode ser semelhante a Jesus, aquele, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aquele, o verbo que se fez carne, que foi trancafiado dentro de um corpo humano, esse disse: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Mas isso é outra história. Não queira se comparar a um Deus na dimensão espiritual, aí não dá. Tem mais pergunta aí? Não? Aqui temos? Temos aqui? Ninguém? Bora, molenga. Pastor, só lembrando assim que os discípulos, eles recebiam o que ninguém mais recebia, né, na intimidade com Jesus. Mas assim, normalmente eles eram os primeiros a murmurar quando Jesus falava certas coisas. No exemplo do fermento, eles falaram assim: será que ele está falando porque não trouxemos pão? Né? Então assim, eles recebiam tanto, mas quando Jesus falava certas coisas, eles eram os primeiros a murmurar e costear assim, né? Sim, exatamente, porque o que acontece? Jesus usou ali uma linguagem totalmente espiritual. Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Caramba, nós não trouxemos pão. Jesus falou o espiritual, eles entraram no natural. Aí quando Jesus viu que eles murmuravam, falou assim: por que murmureis? Já esqueceu dos cestos que sobejaram 12 para não sei quantos mil homens? Depois dos outros sobejaram 7 para não sei mais quantos mil homens? Aí diz a Bíblia: aí eles entenderam que não lhes falava do pão, mas sim da doutrina dos fariseus. Amém, irmão? Então quer dizer que para Deus a doutrina é comparada ao fermento. Então Jesus contou uma parábola. Hoje eu virei um contador de parábolas. Jesus contou uma parábola. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que pega um pouco de fermento e introduz numa massa. E daqui a pouco toda a massa está levedada. São as comparações. Aí Jesus vai ensinando. Agora me diz que o ímpio vai pegar uma parábola dessa e vai entender. Se você entende, meu irmão, glorifica a Deus. É porque verdadeiramente você é templo do Espírito Santo. Não despreza isso, meu irmão. Não despreza isso. Não despreza o fato de você ser templo do Espírito Santo. Ele tem uma capacidade, a palavra, uma capacidade de penetração na mente dele incrível. Ele consegue se concentrar. Então, meu irmão, presta atenção. Se você hoje compreende uma frase da Escritura, é porque Deus está na tua vida. Não perde Ele, meu irmão. Daqui a 50 anos, muitos de nós que estamos aqui já estaremos sepultados. Outros bem mais cedo. Uns aqui não chegarão a 30 anos. Eu, se fizer os cálculos aí, eu tenho próximo de 40 anos. Você acha que eu estou me preparando para a vida? Eu estou me preparando para a morte, meu irmão. Porque uma coisa é certa, que todos nós morreremos. Mas a humanidade todo dia passa com seu carro perto do cemitério e vê cortejo. Morre gente todo dia, morre gente toda hora, tem caixão de tudo que é tamanho. E o homem continua batendo no peito com maior orgulho, esquecendo que um dia a hora dele vai chegar. Às vezes eu passo e brinco com os meus filhos: caramba, até sábado, até domingo morrendo gente. O pessoal não podia esquecer, feriado morrendo gente, ele não podia escolher um outro dia para morrer, não? Eu falo assim, brincando com as crianças, e eu digo assim: um dia vai ser nós, não sei se sábado, domingo ou feriado, mas é certo que nós vamos também. Eu tenho que me preparar para a morte, meu irmão, amém? Eu quero que quando chegar a minha hora da morte, eu possa olhar para trás e ver somente as marcas de um trabalho bem cumprido em nome do Senhor Jesus. Alguém mais?
Pastor, nessa matéria ainda do antropomorfismo, no caso, pode também se basear pela ressurreição da filha de Jairo, porque antes de Jesus chegar no local, estava todo mundo chorando, né, lamentando pela morte da menina, porém, quando Jesus falou que ela não está morta, mas dorme, o cenário completamente mudou, que começaram a rir até zombar de Jesus, né? Exato. Poderia se encaixar também? Poderia sim, né? Dentro daquilo que já vem sendo aí, a lição vem nos permitindo, não chorais, a menina não está morta, mas dorme. Aí eles dizem, não, mas ela está morta. Ali Jesus está falando na linguagem dele, eles entenderam? Não, eles não entenderam. Nós vimos que a menina está morta, e tu está dizendo que ela está dormindo? Jesus estava dizendo, não, realmente ela está morta, só que ele está usando a palavra da linguagem espiritual dele. E tem mais, porque Jesus disse que talvez, vou usar o talvez, porque Jesus tenha sido tão enfático em dizer que ela dormia? Por ser uma menina, uma adolescente, num estágio de inocência, aonde realmente ela estava até salva. Era uma menina, adolescente, parece que tinha o quê? 12 anos? 12 anos. Então, tem algumas coisas que são engraçadas, né, na escritura. Aquela mulher do fluxo de sangue, era quantos tempos? 12 anos. Hã? 18 anos? 18 anos era a mulher possuída por um demônio. Então, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Essa menina ressuscitada, 12 anos. Jesus chama 12 apóstolos. Sobeja lá numa multiplicação, 12 cestos. 12 portas, 12 fundamentos, 12 pérolas. A mulher que tem uma estrela com uma coroa com 12 estrelas. 12 tribos de Israel. Como é que era? As 12 pedras erguidas lá no Rio Jordão, na travessia. Jesus aparece no templo, 12 anos. Irmão, e você já passou dos 12? Então faz alguma coisa aí. Então, essa é a aula desta manhã, esta glória de tudo que você já ouviu. Eu te aconselho, meu irmão, depois, nós vamos tirar algumas brincadeiras que a gente faz, vai fazer alguns cortes, obviamente, para a coisa ficar objetiva, né? Tirar esses momentos de descontração e tal. Leva o CD, o DVD. Se você quiser em áudio, pede em áudio. Se você, pastor, eu estou sem grana, meu irmão, se você está sem grana, está tranquilo, é o mesmo que ter grana. Aqui somos irmãos. A igreja não está aqui para te explorar. Se a igreja estivesse aqui para arrecadar dinheiro nas tuas custas, eu não estaria dando um DVD por R$2. Todo mundo está vendendo a 30. Esses R$2 é só para a gente comprar cartucho, manutenção de impressora, pagar energia elétrica. Será que dá para tudo isso? O que mais que a gente faz? A mídia do CD custa aí, às vezes a gente compra umas promoções a 38 centavos, às vezes está 52. O trabalho de fazer esses DVD todo, não estamos trabalhando por dinheiro, nós estamos trabalhando para a sua edificação. Agora, eu estou ralando aqui, eu estou falando aqui desde 9h30 da manhã. Agora, se você não aproveitar, meu irmãozinho, aí é problema teu. Agora, se você acha que vai sair em alguma igreja do planeta, em algum canto do planeta, e que vai ter uma aula de seminário como essa que nós temos aqui, eu vou rir da tua cara, eu vou dizer assim, meu irmão, põe um jumento sentado no teu lugar que vai ser mais lucro. Você tem que pelo menos discernir que o que você ouve aqui, você não vai ouvir em outro lugar. Agora, quando lá fora disserem assim, ele tem demônio, tu tem que entender assim, caramba, é mesmo, né? Há um servo cabeceiro igual ao seu Senhor. Amém, meu irmão? Cada um anda na fé que alcançou e até aqui nos tem ajudado, Senhor.